Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da terceira reunião ordinária do dia 17 de fevereiro de 2020, para que seja discutida e votada. Senhor presidente, quebrando o protocolo, gostaria de, em nome da casa, cumprimentar aí o vice-prefeito de Campos Altos, Cláudio, ex-prefeito de Campos Altos, Cláudio, o vereador José Adolar, vereador aí por 8 mandatos, e também o Edmilson Gordo, lá de Campos Altos. Sejam muito bem-vindos. Ata número 059 de 2019, da terceira reunião ordinária do mês de fevereiro de 2020, da Câmara Municipal de Bambuí. Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2020, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, situado à Rua Capitão Joaquim Elisiário Magalhães de Andrada, número 112, no centro de Bambuí, no plenário João Evangelista, Bahia. Foi realizada a terceira reunião ordinária do mês de fevereiro de 2020, sob a presidência do vereador Luciano Cardoso Gontijo e secretariada pelo vereador Robson Ideobrando Frazão, que contou com as presenças dos senhores vereadores Anderson Miguel Leite Santos, Edilson Santos da Costa Lopes, Edson da Silva Costa, Lécio José da Silva, Luciano Cardoso Gontijo, Magno Terêncio Chaves, Mário Sérgio Pereira, Pedro Renato Pereira Barros, Regina Amâncio Alves, Robson Ideobrando Frazão e Valdivino Vaz Dias Júnior. Havendo quórum regimental, o senhor presidente, o vereador Luciano Cardoso Gontijo, em nome de Deus, declarou aberta a reunião e, a seguir, solicitou a oração do Pai Nosso. Em seguida, foi discutida e aprovada a ata da segunda reunião ordinária do dia 10 de fevereiro de 2020. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos comunicados recebidos pela mesa diretora, sendo registrado no seguinte ofício: 006 de 2020, do Executivo, em respostas às indicações número 001, 004, 005, 006, 007 de 2020. Ofício número 009 de 2020, do Executivo, em resposta à indicação número 009 de 2020. Ofício número 010 de 2020, do Executivo, solicitando a devolução do projeto de lei número 006 de 2020, que revoga o inciso 19 do artigo 102 da Lei Orgânica do Município, o qual foi deferido pelo senhor presidente. Neste momento, o senhor presidente em conformidade com o disposto no artigo 153, suspendeu a reunião e convidou o senhor Geraldo Antônio Faria para fazer o uso da tribuna livre, em atendimento ao requerimento protocolado junto à Secretaria sob número 012, em 23/1 de 2020, a fim de se pronunciar sobre a saúde e a segurança pública no município de Bambuí, ocasião em que cumprimentou a todos e, a seguir, disse não ter nada a falar contra a saúde básica, mas sim quanto ao pronto atendimento realizado pelo hospital, que está aquém do que a população realmente precisa. Afirmou que não foi bem atendido e bem tratado no local, especialmente por algumas pessoas da equipe de enfermagem, e pediu para que fosse feito um consórcio para abrir uma UPA no município para prestar atendimento de qualidade. Falou também que pode provar, através de resultados de exames, que houve falha no cuidado para com ele, pelos profissionais acima citados. Sobre a segurança pública, disse que, apesar de ser responsabilidade do Estado, o Executivo Municipal precisa investir na criação de uma política municipal, pois há constantes arrombamentos e assaltos no bairro onde mora, no Lava Pés.
disse que a Polícia Militar afirmou não ter condições de patrulhar constantemente, e a solução para a segurança seria a Polícia Municipal. Vereador Mário Sérgio pediu que a Comissão de Saúde da Câmara que apure a denúncia feita pelo cidadão sobre a segurança pública, mostrou o seu apoio ao cidadão e a criação da Guarda Municipal, que já é uma realidade em outras cidades. Vereadora Regina concordou com o vereador Mário Sérgio para investigar a denúncia. O vereador Magno falou sobre a importância do que foi falado pelo cidadão e que é preciso investigar todas as denúncias que são recebidas. O presidente concordou com a reunião da Comissão de Saúde da Câmara para avaliar a situação, e o vereador Mário Sérgio solicitou ainda que o diretor do hospital, a gerente e a diretora clínica sejam convidados a vir à Câmara para discutir a denúncia. O vereador Anderson disse que, antes de convocar, é preciso a comissão se reunir para analisar o que foi dito e ir até a direção do hospital para esclarecer. O vereador Mário Sérgio disse que a resposta deve ser imediata para a população e, por isso, é preciso ouvir as duas partes. O vereador Lécio disse que a comissão pode trabalhar junto com o hospital para resolver a situação e, por isso, deve haver a convocação. O vereador Robson e a vereadora Regina disseram que nada impede que a comissão se reúna para conversar com os representantes do hospital, mesmo com o deferimento da convocação, para esclarecer o cidadão a toda a população. O vereador Pedro e o vereador Edson disseram que, a partir do que foi ouvido pelo cidadão, deve-se dar oportunidade ao hospital para falar sobre o tema. E, a partir disso, a comissão da casa irá intervir. O presidente disse que o plenário é soberano sobre a decisão de convocar a direção do hospital. E, após questioná-lo, ficou ainda definida a convocação. O vereador Anderson foi contrário à convocação. Questioná-lo, ficou definida a convocação. O vereador Anderson foi contrário à convocação imediata, afirmando que seria melhor a comissão se reunir e ir diretamente à direção do hospital, para depois eles serem convocados. Devido à urgência da situação, nesse instante o senhor presidente convidou para também fazer uso da tribuna livre o senhor Geraldo Barbosa Nunes, em atendimento ao seu requerimento protocolado junto à secretaria dessa casa, sob o número 025, de 14/2/2020, a fim de solicitar aos senhores vereadores que apresentem um anteprojeto ao executivo para a criação de uma vaga no concurso público do município de Bambuí, de um instrutor musical ou maestro com o objetivo de formar uma banda de música. Fazendo uso da palavra, o senhor Geraldo comentou sobre sua trajetória na música e os benefícios dela para toda a sociedade. Lembrando ao pessoal que esse senhor Geraldo é o outro Geraldo, viu, professor? Já é o outro Geraldo, os dois têm o mesmo nome. Por isso, solicitou o apoio dos vereadores para incluir o cargo de instrutor musical ou maestro no concurso público municipal, para a criação da banda municipal. Os vereadores Anderson, Pedro e Edilson, Lécio e Mário Sérgio disseram que o senhor Geraldo pode contar com o apoio deles, para que isso se concretize. O senhor presidente disse que pretende entrar com este anteprojeto, espera contar com o apoio dos senhores vereadores e finalizou afirmando que a Câmara se encontra à disposição. Reiniciando os trabalhos, o senhor presidente passou a primeira parte dos trabalhos solicitando ao senhor secretário que fizesse a leitura do expediente, obedecendo à ordem disposta no artigo 146 do Regimento Interno da Casa. Projeto de lei número 005 de 2020 do Executivo, que veio com caráter de urgência, que autoriza a assinatura de convênio com a Universidade Federal de São João del Rei e o município de Bambuí, MG, ocasião em que o senhor presidente consultou o plenário quanto ao pedido de regime de urgência, solicitado pelo senhor prefeito através da mensagem anexa, o qual deliberou favorável à urgência. Solicitado pelo senhor prefeito através da mensagem anexa. A seguir, o senhor presidente repassou o projeto de lei número 005 de 2020 do Executivo,
Também em caráter de urgência, as comissões de Constituição, Legislação, Justiça, Redação, Educação, Saúde, Cultura, Desportos, Obras, Bens e Serviços Públicos e Orçamento e Finanças Públicas, para pareceres em 7 dias. Projeto de lei número 007, do vereador Pedro Renato, que dispõe sobre a instituição da campanha permanente de orientação, conscientização e prevenção ao combate ao mosquito Aedes aegypti nas escolas públicas municipais e da outras providências, o qual foi repassado às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Educação, Saúde, Cultura, Desportos, Obras, Bens e Serviços Públicos e Orçamentos e Finanças Públicas, para pareceres em 7 dias. Projeto de lei número 008, da vereadora Regina, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, no município de Bambuí, e da outras providências, o qual foi repassado às comissões de Constituição, Legislação, Justiça, Redação, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Segurança Pública e Orçamento e Finanças Públicas, para pareceres em 7 dias. Projeto de lei número 009, de 2020, do vereador Robson, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de bombeiros civis e guarda-vidas e a aplicação de bombeiros profissionais civis no município de Bambuí e da outras providências, o qual foi repassado às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Educação, Saúde, Cultura e Desportos, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social, Segurança Pública e Orçamento e Finanças Públicas, para pareceres em 7 dias. Projeto de lei número 010, de 2020, da vereadora Regina, que altera a Lei Municipal 2.605, de 28 de novembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2020, o qual foi repassado às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Educação, Saúde, Cultura e Desportos, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Segurança Pública e Orçamento e Finanças Públicas, para pareceres em 7 dias. Projeto de lei número 0011, da vereadora Regina, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 2.604, de 28 de novembro de 2019, que autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício 2020 às organizações da sociedade civil, que especifica, o qual foi repassado às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Educação, Saúde, Cultura e Desportos, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Segurança Pública e Orçamento e Finanças Públicas, para pareceres em 7 dias. Requerimento número 001, de 2020, do vereador Pedro Renato, o qual requerer ao senhor presidente a realização de uma audiência pública no dia 20 de fevereiro de 2020, às 18h30, no Lions Clubes de Bambuí, para discutirmos causas e soluções dos reiterados casos de dengue em nosso município. Doença essa transmitida pelo mosquito da dengue. Requerer ainda que sejam convidadas autoridades e representantes das instituições públicas e privadas, bem como da comunidade local. A audiência pública tem por objetivo discutir a fim de apontar causas e soluções à crescente e alarmante onda de dengue, que nos últimos anos vem atingindo todo o estado, não poupando nossa cidade, sendo que essa tem por objetivo iniciar o que pode ser um grande debate sobre o tema. Indicações número 0010 de 2020 e 0011 de 2020 e 012 de 2020. Vereador Pedro Renato, sugerindo ao prefeito Olívio do José Teixeira o seguinte: operação tapa-buracos em toda a extensão da rua João Bahia de Carvalho, principalmente próximo ao número 521. Retirada de entulhos, galhos e árvores, que se encontram na rua Sérgio Montijo, em frente ao número 72, no bairro Cerrado. E a instalação de redutores de velocidade na rua João Bahia de Carvalho, próximo ao número 521. Pareceres favoráveis das comissões, as seguintes transmitações: Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Educação, Saúde, Cultura e Desportos e Orçamento e Finanças Públicas. A tramitação do projeto de lei número 004, de 2020, do vereador Edson,
que institui a Semana de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência, no âmbito do município de Bambuí, e dá outras providências. Ô, vereador Edilson, por gentileza, pega um pouquinho de água para mim, por gentileza. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Orçamento e Finanças Públicas. A tramitação do projeto de decreto legislativo número 001 de 2020 da mesa diretora, que dispõe sobre a aprovação das contas do município de Bambuí, relativo ao exercício de 2018. Neste momento, a vereadora Regina, como relatora da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, solicitou vistas de 7 dias ao projeto de lei número 001 de 2020 do Executivo, que dispõe sobre o parcelamento de solo para fins de chacreamento ou condomínios horizontais nas zonas urbanas específicas do município de Bambuí, sendo sua solicitação deferida pelo senhor presidente. Dando continuidade à reunião, o senhor presidente passou a segunda parte dos trabalhos das breves comunicações, ocasião que foi concedida a palavra por 5 minutos a cada vereador, a fim de que o mesmo pudesse tecer seu comentário sobre as matérias do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público, utilizando a expressão regimental pela ordem. Ocasião em que fizeram uso da palavra. Vereador Mário Sérgio falou sobre o problema de saúde pelo qual passou recentemente o infarto e ficou 5 dias na UTI da Santa Casa de Formiga. Agradeceu todas as pessoas que auxiliaram nesse período, como o prefeito de Moema, o Gilvan, o secretário de Saúde de Lagoa da Prata, o Geraldo, o José Márcio e o Lobão, e a superintendente do complexo de São João de Deus, Elis, e gerente da Santa Casa de Formiga. Ingrid, o diretor clínico da Santa Casa de Formiga, Dr. Yuri, e eu, Anderson Amaral, servidor do Executivo. Agradeceu a Deus pelas bênçãos e também pelas ligações e mensagens de carinho e apoio de todos. Disse que realiza um trabalho no dia a dia, com o voluntariado, nos hospitais e falou sobre a importância dessas pessoas. Pediu que os vereadores se comuniquem com suas lideranças políticas, para votarem favoravelmente no projeto de lei número 14.541 de 2020, sobre a segurança pública. Pediu apoio também para que as lideranças intervenham junto ao governo Romeu Zema, para a diminuição dos impostos sobre os combustíveis. Vereador Pedro pediu apoio ao seu projeto, para levar até as escolas públicas o conhecimento durante todo o ano sobre as doenças transmitidas pelo mosquito da dengue. Falou sobre os alarmantes dados referentes a essa doença no município e no país. Destacou a importância da conscientização de todos. Pediu apoio aos colegas para aprovação do requerimento, que solicita a realização de uma audiência pública para tratar sobre a prevenção e as ações contra a dengue, zika e chikungunya, a ser realizada na próxima quinta-feira, às 18h30, no Lions Club. Finalizou falando sobre as legislações que autorizam a entrada de servidores nas residências, que possam conter o mosquito, bem como Ildebrando Leiteiro, pelo seu Ildebrando Leiteiro, pelo seu falecimento, disse que passou por uma caçamba próxima à rua. O vereador Edilson desejou os seus sentimentos à família do senhor Ildebrando Leiteiro, pelo seu falecimento. Disse que passou por uma caçamba próxima à rua São Gotardo e viu que estava vazia, porém o lixo estava todo no chão e pediu encarecidamente que todos colaborem para a limpeza do local. O vereador Anderson disse que também observou isso e afirmou que acha que apenas uma caçamba não resolve o problema, sendo necessária a colocação de outra. O vereador Edilson pediu também o conserto da ponte do Sapé. Agradeceu os funcionários que estão trabalhando na estrada da Mata do Minguta, pois estava intransitável. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, professor.
O vereador Anderson disse que o serviço na estrada da Mata do Minguta está ficando bom, mas daqui a pouco a usina vai utilizar novamente a estrada, destruindo o trabalho que os servidores da prefeitura estão fazendo. Pediu que haja uma fiscalização maior, para que isso não volte a acontecer. O vereador Robson cumprimentou o vereador Mário Sérgio pela volta à Câmara. Afirmou que conversou com o prefeito e este afirmou que, quando acabar o período das chuvas, será feita uma operação tapa-buracos na estrada que liga Bambuí a FEMIG, até que seja feito o recapeamento. E o vereador Anderson Miguel disse que essa operação tapa-buracos não irá resolver o problema. Afirmou que a solução é passar para o Estado e disse que se compromete a tentar resolver a questão. O vereador Mário Sérgio falou sobre a necessidade de recapear a estrada para o tráfego de ambulâncias até o hospital da FEMIG e que é preciso realmente passar do município para o Estado. Disse que talvez a solução seja paralisar a estrada, para que o Estado se atente para o local. O vereador Edilson disse que sabe da luta do vereador Robson por melhorias e o recapeamento é a única solução. O vereador Mário concordou que a situação é complicada e que é preciso tirar essa responsabilidade do município. O presidente disse que transferir para o Estado é complexo, sendo necessário um estudo do caso, devido à importância do hospital para toda a região. O vereador Robson agradeceu as palavras dos vereadores, mas afirmou que, na atual situação, a única solução emergencial seria a operação tapa-buracos. Agradeceu o Executivo pelo empenho, para que o aparelho de mamografia fosse inaugurado, que os exames já estão sendo marcados. Agradeceu também ao deputado Lafayette de Andrada pela emenda e ao Marco Antônio da TV Bambuí pela divulgação. O vereador Edson disse que esteve no Executivo para uma reunião que discutiu o valor da hora-aula dos professores, que será reajustado. Disse que será enviado um projeto para regulamentar esse valor, que será de 17,99 centavos, e pediu que haja mais valorização dos professores. Esteve na inauguração do mamógrafo e parabenizou o vereador Robson pela luta e a todos que não mediram esforços a esse benefício. Parabenizou aos atletas da equipe Sonho de Craque, que irão representar o município na final do troféu em Campos Altos, uma importante competição do Estado. A vereadora Regina pediu apoio aos colegas para aprovação das emendas e a Lei de Orçamento de 2020, incluindo a SOS, Amigos de Patas, e a Associação Beneficente Lírios do Vale, nas subvenções municipais. Parabenizou o vereador Robson e a Secretaria de Saúde pelo mamógrafo, em nome de todas as mulheres do município, e pediu atenção e apoio para a instalação do raio-x digital que se encontra parado no município, e pediu ao Executivo o apoio. O deputado agradeceu também ao deputado Renato Andrade. Já estão na conta da Prefeitura para a aquisição de um raio-x odontológico. O vereador Lécio também agradeceu ao ex-deputado Renato Andrade pelo envio de emenda para a aquisição de um trator, que irá atender as comunidades e cooperativas do município. Parabenizou o vereador Pedro por essa luta contra a dengue e disse que está havendo infestação de mosquito em todo o município e em vários bairros. Pediu que o Executivo veja a possibilidade de colocar um fumacê nas ruas para atender e resolver a situação. O vereador Anderson disse que cada um precisa fazer a sua parte. Nesse instante, fazendo uso da palavra, o senhor presidente afirmou ao plenário que seriam retirados de pauta da reunião o seguinte veto do Executivo ao artigo 3º da emenda supressiva número 001 de 2019, ao projeto de lei do Executivo, complementar número 005, que dispõe sobre a estrutura e os procedimentos da administração direta e indireta do município, e dá outras providências, e o veto do Executivo ao artigo 3º da emenda
modificativa aditiva número 001 de 2019 ao projeto de lei complementar número 005 de 2019, que dispõe sobre a estrutura e os procedimentos da administração direta e indireta do município de Bambuí e da outras providências. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente passou a terceira parte dos trabalhos, o período das discussões e votações constantes da ordem do dia, colocadas em turno único de discussão e votação, indicações número 010 de 2020 e 012 de 2020, as quais foram aprovadas, colocando em turno único de discussão e votação o regime de urgência do projeto de lei número 002 do Executivo, que veio com caráter de urgência, que autoriza o repasse de recursos financeiros decorrentes de transferências da União e do Estado para entidades privadas sem fins lucrativos, o qual foi aprovado em turno único de discussão e votação. Colocado em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei número 003, do vereador Anderson Miguel, que institui a Semana de Conscientização sobre a Fibromialgia no município de Bambuí, o qual foi aprovado em primeiro turno de discussão e votação. Neste momento, o senhor presidente consultou o plenário e este deferiu que o senhor Lupercio Teixeira fizesse uso da tribuna livre desta casa, a fim de se pronunciar sobre o projeto de chacreamento que se encontra em tramitação nesta casa. Ocasião em falou sobre os benefícios desse projeto de chacreamento para o município, devido à arrecadação de mais de 3 milhões em ITBI, além de R$200 mil em IPTU. Disse que o chacreamento rural é necessário para gerar divisas para a prefeitura. Finalizando os trabalhos, o senhor presidente, o vereador Luciano Cardoso Gontijo, agradeceu a presença de todos e não havendo nada mais a tratar, em nome de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, encerrou a reunião. E eu, vereador Robson Dobrando Frazão, secretário, lavei a presente ata, que após discutida e votada, se aprovada, será assinada pelo presidente e demais vereadores, que aprovarem Bambuí, 17 de fevereiro de 2020. A ata está em discussão e votação. A ata está aprovada. Solicito ao vereador Valdivino que colha a assinatura dos senhores vereadores na ata e também no livro de presença. Agora, tá vendo? Quando era o galinho aqui, o Edilson trazia água para ele, agora para mim não tá aí não. Por que ela tá errada? Talvez duas, né? Cabeçada. Mas veio duas? Você chegou com vontade, chegou com vontade para o carnaval. Você esqueceu essas aqui. A grávida economizando papel, né? Esse aqui é do circular do Luciano. Vocês trabalham com isso. Pode dar fora, não. Pode.
Padre, você quer comer isso aqui? Quer comer? Não, você deu para todo mundo? Só para mim ou para todo mundo? O que é isso aqui? O que é isso aqui, Graça? Esse trem aqui? Olha, você dá conta de ter. Você me acorda que levando, Robinho. Vamos pagar. Achei que era esse quadro. Esse quadro é para anotar as votações. Ah, tá. Que é nominal. Eu tenho que falar o nome de um a um. Votação de quê? Do projeto de decreto legislativo de aprovação das contas. Ah, do município? É. Ah, tá. Ô, Luciano, o que é isso aqui, ó? Ô, Luciano, o que é esse trem aqui? O que é isso aqui? Câmara dos Deputados, orçamento, o que é isso? O que é isso aqui? Não, a água entrou dentro do barco. Minha sobrinha está fazendo faculdade lá, disse que a água entrou, foi na escadaria. Minha sobrinha mandou buscar tudo, cara. Minha sobrinha mandou mensagem aqui agora. Padre, o que é esse trem aqui? Esse aqui é nem coxa. Ô Edson, faz favor de dar um auxílio aqui pro colega aqui comigo. O que é isso aí? Como é que vai ler isso aqui? Como é que vai ler isso aqui? Esse trem doido isso aí, ué. Isso eu já leu pra você no ministério. Vamos mostrar em doido aí, não é isso? Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 014 de 2020, do Hospital Nossa Senhora do Brasil, ao senhor Luciano Cardoso Gontijo, presidente da Câmara Municipal de Bambuí. Assunto: resposta ao ofício número 006 de 2020. Prezado, em atenção ao convite recebido, a diretoria do Hospital Nossa Senhora do Brasil entende ser inviável a participação de qualquer representante do hospital na respeitável tribuna dessa Casa Legislativa, sem antes saber do que se tratam os referidos questionamentos. Isto porque, seja quem for o representante, necessário que o mesmo vá
preparando para conseguir dar os devidos esclarecimentos e atender a contento os anseios dos nobres edis. Caso seja do vosso interesse ou de qualquer um dos representantes do Poder Legislativo, nos colocamos à inteira disposição para, com prazer, recebê-los em nossas reuniões, e que são realizadas nas terças-feiras, a partir das 19 horas, a fim de tratarmos de todo e qualquer assunto de interesse da população de Bambuí. Sem mais para o momento, levo meus votos de estima e consideração. Joaquim Divino da Silva, diretor-presidente do Hospital Nossa Senhora do Brasil. O senhor secretário, por gentileza, e até para quebra de protocolo, eu gostaria de consultar os senhores, e em especial o vereador Pedro e o vereador Edson, da Comissão de Saúde, que nós discutimos muito na última reunião, e os demais vereadores, claro. Eu não sei se os senhores prestaram atenção, mas eu vou fazer questão de ler novamente para todos pelo seguinte: para a gente definir se a gente vai encaminhar o que foi falado aqui, ou se algum dos senhores vai querer fazer parte da reunião de terça-feira e explanar o que foi falado. Prezado, em atenção ao convite recebido, a diretoria do Hospital Nossa Senhora do Brasil entende ser inviável a participação de qualquer representante do hospital na respeitável tribuna desta Casa Legislativa, sem antes saber do que se tratam os referidos questionamentos. Isso porque, seja quem for o representante, necessário que o mesmo vá preparado para conseguir dar os devidos esclarecimentos e atender a contento os anseios dos nobres edis. Caso seja do vosso interesse ou de qualquer um dos representantes do Poder Legislativo, nos colocamos à inteira disposição para, com prazer, recebê-los em nossas reuniões, que são realizadas às terças-feiras, às 19h30, a fim de tratarmos de todo e qualquer assunto de interesse da população de Bambuí. Sem mais para o momento, o que os senhores acham? A gente encaminha cópia dos questionamentos do senhor Geraldo aqui para eles, e tenta uma segunda situação, ou algum dos senhores se prontifica? Senhor presidente, Pois não. a comissão, mais do que justo, a comissão de saúde, ir lá representar a casa. Aí, aí no caso, é o vereador Pedro, o Edson e o Mário Sérgio, não é isso? Então, aí os senhores, se acharem conveniente na terça-feira, vereador Pedro, vereador Edson principalmente, de estarem presentes na reunião e levarem essa demanda, ou a gente encaminha a cópia dos questionamentos aqui para eles, vocês que sabem. Fica a critério dos senhores todos. Senhor presidente, eu acho que seria interessante essa comissão acompanhar, porque a casa pediu uma resposta, então eu acho que seria interessante essa comissão ir lá. Sabe o que é o interessante, senhor presidente? Já fez aquele alarme total, depois, se der errado... Eu deixo a critério dos senhores, porque se os senhores acharem que é conveniente encaminhar, a gente vai fazê-lo novamente, no caso, novamente, reiterando com o... Pois não, vereador. Eu acho assim que ele precisa de ter, né, a noção do que foi colocado aqui. Se a gente levar lá na hora, eles não vão ter isso para falar para a gente. Então não vai adiantar de nada a comissão ir lá nessa reunião, porque já não tem, né, o que eles vão falar, a resposta que eles precisam dar, né? Então acho que a gente deveria encaminhar a cópia, né, do que foi falado aqui, e depois, se ele quiser vir, o agente também da comissão ir lá também, pode ser. De acordo, vereador Edson? Vamos, principalmente porque a comissão assim o definiu, nós vamos fazer dessa forma, e Graciele, pedir a Hortência para que grave a fala do senhor Geraldo e que encaminhe junto com o novo ofício, e aí o hospital, quem for representante de lá, se manifeste. Se porventura não ocorrer, aí sim, dessa casa, algum dos representantes vão até lá. Com a devida desculpa, vereador Robson, mas continue, por gentileza, já ficou resolvida essa situação. Ofício número 03 de 2020. A Sua Excelência, o senhor Luciano Cardoso Gontijo, presidente da Câmara Municipal de Bambuí. Assunto, respostas. Excelentíssimo senhor presidente, recebemos as correspondências dessa Egregia Casa Legislativa, aos quais segue respostas.
As indicações número 011, 012, 013 de 2020, de autoria do vereador Pedro Renato Pereira Barros, solicitando retirada de entulhos, galhos e árvores que se encontram na rua Sérgio Montijo, em frente ao número 772, no bairro Cerrado. Instalação de redutores de velocidade na rua João Bahia de Carvalho, próximo ao número 521. Operação tapa-buracos em toda a extensão da rua João Bahia de Carvalho, principalmente próximo ao número 521. Comunicamos que o processo licitatório de massa asfáltica já foi realizado e tão logo será executada operações tapa-buracos, redutores de velocidade, de acordo com as prioridades da Secretaria. No tocante, retirada de galhos, a solicitação foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, para entendimento. Nessa certeza do acolhimento favorável ao exposto, desde já agradeço. Olívio José Teixeira. Ofício número 012, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao requerimento de Vossa Senhoria, ao senhor Anderson Miguel Leite Santos, pleiteando informações acerca da situação dos ônibus escolares que transportam alunos da zona rural do município de Bambuí, especialmente na região do Café Capital, bem como sobre a situação do veículo dessa rota e sobre o trajeto entre a cidade e o local onde foi informado que o ônibus passa na região às 4h45, sendo que o trajeto entre a cidade e o local pode ser feito em 30 minutos. Cumpre fazer as seguintes considerações. Em primeiro lugar, destaca-se que todas as rotas estão com ônibus escolares regulares, prestando os devidos serviços de transporte. Com relação ao veículo da região do Café Capital, ressalta-lhes que o ônibus teve que sofrer manutenção em razão de problema na bateria, situação comum em veículos. No entanto, houve substituição imediata para a realização do serviço de transporte escolar, motivo pelo qual não houve prejuízo do transporte. Ademais, é válido salientar que a Rota 9 tem como tamanho e período de duração normal, e o tempo de saída e busca dos alunos visa chegar no horário previsto na escola. Nestes termos, renovo os protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição para sanar eventuais dúvidas que possam a seguir. Luciene Rezende de Oliveira Barcelos, secretário municipal de Educação e Cultura. Ofício número 07, 2020, Câmara Municipal de Bambuí. Assunto, resposta ao ofício número 07, 2020, da Câmara Municipal de Bambuí. A essa secretaria, reenvio a solicitação da Câmara ao senhor Egídio de Paula Correia, secretário do Executivo do CIAS Centro-Oeste, Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centro-Oeste, o qual respondeu em anexo. Também nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos. Oscar von Benson Rodrigues Neto. Convite sempre vivas, mulheres, história e residência. (6 de março, sexta-feira, Assembleia de Minas. Aqui o convite, senhoras vereadoras, se alguém quiser se alguém quiser, né, Graciela, apreciar, está à disposição. Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Execução Orçamentária, Orçamento Fiscal e Seguridade Social, recursos do Orçamento da União pagos aos municípios. Fundo Municipal de Assistência Social, Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa. Total da unidade orçamentária, total favorecido, R$ 2.745,26. Recursos sob subvenção do MEC. Transferência da conta parte do salário da educação. Lei número 9.042. Total da unidade orçamentária, R$ 58.130,50. Favorecido CNPJ, total Fundo Municipal de Saúde de Bambuí. Total da unidade orçamentária. Total favorecido, total do município, R$ 125.871,74. Pronto, senhor presidente.
Prosseguindo, solicito ao seu secretário que faça a leitura das matérias do expediente. Ofício número 012 de 2020. A Sua Excelência, o senhor Luciano Cardoso de Gontijo. Excelentíssimo senhor presidente, após apreciado e discutido o projeto de lei complementar número 005, que dispõe sobre a estrutura e os procedimentos da administração direta e indireta do município de Bambuí e da outras providências, a Egrégia Câmara Municipal de Bambuí aprovou com emendas. No caso concreto, entretanto, algumas das alterações promovidas pela emenda em questão vai além do controle legal a ser exigido pelo Poder Legislativo sobre o Executivo, influindo em normas de organização deste poder, reiterando a autonomia que lhe é garantida pela Carta Magna. Vejamos. Então, está aí, senhores vereadores, se algum dos senhores vereadores quiser apreciar, estará à disposição da Secretaria. Mensagem número 05, de 17 de fevereiro de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, submeto à elevada deliberação da Vossa Excelência o texto do projeto de emenda à lei orgânica que revoga os incisos 7º e 9º do artigo 102 da Lei Orgânica do município de Bambuí. Senhores vereadores, também se algum vereador quiser apreciar, estará à disposição na Secretaria. Projeto de Lei número 03 de 2020, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 2.604, de 28 de novembro de 2019, que autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros do Executivo. No exercício 2020, as organizações de sociedade civil que especifica. Vou ler só a justificativa, tendo em vista a extensão aí do projeto de lei. Sabendo das dificuldades que nossas entidades têm de sobreviverem com recursos oriundos da administração e demais doações, em uma leitura simples, consegui detector um erro corriqueiro na redação da Lei número 2.604, de 28 de novembro de 2019, que pode vir a atrapalhar futuramente alguma situação. Dessa forma, proponho a devida alteração. Isso aí é o vereador Anderson Miguel Leite Santos, ao projeto de lei número 013, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 2.605, de 28 de novembro. Requerimento número 002 de 2020, emenda, convocação para o uso da tribuna livre. Pelo presente na forma regimental, conforme o artigo 222 do regimento interno dessa Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, requeiro a Vossa Excelência que seja convocada a senhora Miriam Carvalho Pereira, secretária de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, para fazer uso da tribuna livre desta Casa Legislativa, a fim de prestar esclarecimentos sobre todas as obras realizadas no município de Bambuí, principalmente a obra a rua Armindo Gonçalves da Rocha. Sala de sessões, em 26 de fevereiro de 2020. Luciano Cardoso Gontijo. Justificativa, em atendimento a diversas reclamações recebidas por parte dos cidadãos bambuienses. Requerimento número 002, convocação para o uso da tribuna livre. Se torna da mesma, convocando aí também a Miriam Carvalho Pereira, secretária de Obras, vereador Luciano. Indicação número 013, de 2020, instalação de redutor de velocidade, do vereador Valdivino Vaz de Júnior, pedindo aí que providencie a instalação de um redutor de velocidade à rua Olímpio José Chaves, próximo ao número 232, bairro Candolas, em nosso município. Sala de sessões, 26 de fevereiro de 2020, Valdivino Vaz Dias Júnior. Senhor presidente.
Senhores vereadores, eu vou só passar os projetos, eu quero que os senhores todos tenham um acordo, principalmente do jeito que a cidade está aí, nós recebendo vídeos, eu acho que eu vou suspender a reunião e deixar para que a gente termine a reunião num todo na segunda-feira. Eu vou só passar, encaminhar os projetos de lei número 013/2020, de autoria do vereador Anderson, às comissões de Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Educação, Saúde, Cultura e Desportos e demais comissões para parecerem em 7 dias. Da mesma forma, os vetos do Executivo que foram corrigidos devido à nossa observação na reunião passada, a todas as comissões para o parecimento. Só um minutinho. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, parecer no prazo de 7 dias, dada a situação da nossa reunião ser na sexta-feira, será feito para segunda-feira os vetos. Dessa forma, assim como iniciei os trabalhos, encerro essa reunião para que todos possam dar seguimento nas suas vidas e verem em questão das suas famílias e mesmo do povo da cidade o que possa ser feito. Tenham todos uma boa noite.